Começando agora mais um programa Mudando de Assunto. Hoje meu convidado é o Clécio e para quem assistiu o programa de umas 2 ou 3 semanas atrás, acompanhou alguns trechos do talk show Não Há Quem Lide, apresentado lá na Uniplac. No talk show, o Clécio foi um dos convidados, ele tirou dúvidas do pessoal que estava lá a respeito de vários assuntos e infelizmente não deu tempo de responder tudo porque foi pouco tempo, né, Clécio? Foi. Mas uma das questões levantadas, que depois o pessoal veio pedir para a gente conversar à parte, dentro do programa em uma outra ocasião, foi em questão a tecnologia hoje em dia está muito mais fácil, tu manda vídeo, manda foto, e querendo ou não, a pornografia também aumentou bastante, não necessariamente de uma forma tão a pornografia mesmo, mas os nudes, os famosos nudes aumentaram bastante, tudo. E a questão é qual o impacto psicológico para uma pessoa que tem uma foto divulgada, uma foto vazada na internet? Eu acho que assim, a gente até tem que fazer uma avaliação não só do impacto psicológico, mas do impacto social, né? Sim. Mas o interessante, assim, acho que tem dois instantes diferentes para avaliação, o antes e o depois. As pessoas, elas têm uma crença até ingênua de que esse tipo de situação ela vai acontecer única e exclusivamente com qualquer outra pessoa, menos com ela. Então eles vão lá, tiram fotos, filmam, fazem... Não pensa que pode chegar a dar algum problema, a vazar e parar na mão de outro, né? E o mais grave, né? Eles fazem tudo isso e ainda armazenam isso tudo no celular, assim como se não se perdesse ou se roubasse um celular. Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que um sujeito tem na cabeça de ter uma percepção de que não existe um tipo de risco dessa sua privacidade, dessa sua intimidade vazar. Sim. Quando isso vem a público, o que acontece? Principalmente os grupos, os pequenos grupos sociais em que essa pessoa participa e está inserida, eles recebem esse tipo de imagem, esse tipo de informação. Tá? Então, toda uma percepção que se tem a respeito da pessoa, ela começa a ser modificada e essa pessoa ela começa a ser julgada, essa pessoa começa a receber vários adjetivos que necessariamente não são verdadeiros e que não correspondem à realidade dessa pessoa, em virtude de um comportamento previamente censurado pelo coletivo. Sim. Tá? Então, assim, já sabemos de fatos de meninas e meninos, homens e mulheres, inclusive, que chegaram a se suicidar por terem tido essa sua intimidade vazada. Ananda, isso mexe com a estima, isso mexe com a segurança da pessoa, isso mexe com a capacidade de dependência e de independência que ela tem das outras pessoas, do meio social. O impacto ele é muito forte, tá? Então, a gente tem que ter uma visão e principalmente uma orientação. Isso cabe muito para pais que têm filhos adolescentes, que querendo ou não é um público que volta e meia... mais de risco, digamos assim. Mais de risco, tá? De ter uma devida orientação e de principalmente ensinar os seus filhos sobre todas as possibilidades que existem no sentido de se vazar esse tipo de ação que os jovens estão fazendo repetidamente hoje, não só com o celular, mas com câmeras. Sim. E com... Até porque desde o momento que cai na rede, não tem mais como frear isso, né? Não. Vai passando para um, para outro, e por mais que fulano e fulano deletem do celular ou parem de passar, sempre vai ter alguém que tem, sempre vai ter alguém que vai continuar passando, né? Exatamente. Então, não tem fim, é uma história que vai continuar e uma vez vazada, a pessoa, querendo ou não, tá marcada, né? Você vai estar impregnando, acho que é uma palavra que cabe bem, um rótulo, tá? Nessa pessoa. E muitas vezes é um rótulo que essa pessoa ela vai estar carregando o resto da vida. Então, a gente tem que imaginar o seguinte: uma cidade pequena, de pequena média, em que isso vaze, isso se transforme num escândalo. Existem situações, inclusive, que algumas pessoas têm que mudar de cidade, têm que passar a viver numa outra região para poder se livrar de pressões, de comentários, piadinhas que acabam chegando. Justamente porque, por exemplo, Lages, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, ou se não conhece, tem alguém que conheça. Exato. Então, acaba que todo mundo sabe e fica complicado para a pessoa até socializar. Mesmo no grupo de amigos mais próximos, né? Querendo ou não, acho que fica uma situação
complicada, mesmo para quem gosta, sabe que não é uma pessoa vulgar, digamos assim, ainda tem aquele julgamento, né? E até tem uma coisa, um conceito interessante, né? Quando tu diz assim, amigos mais próximos, a gente tem que redefinir um pouco o conceito de amigo, tá? Porque numa situação dessa a gente acaba descobrindo que amigos nós temos muito poucos, porque isso acaba sendo manipulado por muitas pessoas da sociedade, inclusive por muitos supostos amigos que a gente considerava que tinha, tá? E que acabam comentando, acabam falando, inclusive acabam compartilhando determinadas situações com outras pessoas, né? Então é uma forma muito bruta de você conseguir reconhecer a dinâmica que você está vivendo e a qualidade de relação que você está estabelecendo com quem está à tua volta. Sim. E para quem teve alguma imagem vazada e com certeza foi afetado por causa disso, quais seriam os passos assim para tentar voltar à vida normal ou recuperar a autoestima, digamos assim? Universalmente falando, no sentido genérico, existe uma situação que é comum e pertinente a praticamente 100% das pessoas que passam por esse tipo de situação. Existe um impacto, tá? O impacto no sentido de que o vazamento dessa intimidade, ela vai tirar o sujeito de um eixo que ele adotava, que ele percorria na sua rotina, no seu dia a dia. Cada pessoa vai ter um impacto numa intensidade diferente, tá? Então, o primeiro ponto que tenta se orientar é o seguinte: você tem que conduzir a tua vida. Então, se esconder, parar de participar das suas atividades rotineiras, abandonar determinados compromissos que você tem, deixar de lado responsabilidades, é um erro. Sim. Porque assim, quanto mais você se omite, mais você demonstra, entre aspas, a culpa que você tem sobre determinada situação. Acho que dá mais espaço para o pessoal também estar falando disso, né? Nossa, olha como sumiu só por causa daquele vídeo, daquela foto. Exatamente. O segundo ponto, uma interpretação que todos nós temos que ter é o seguinte: o que se vaza na internet, o que se mostra, é uma coisa que todos nós fazemos, tá? Então, assim, não se pode cair no conto de fadas de crer que aquilo ali é uma coisa inédita, sim, que praticamente ninguém faz. Todos nós fazemos, e inclusive todos aqueles que ridicularizam, que desqualificam e que falam mal, eles fazem igual ou pior, tá? Então quem vive essa situação tem que ter consciência de que o que fez é uma característica e um comportamento comum ao ser humano, né? O terceiro é medir o quanto que esse impacto acaba impedindo o indivíduo de continuar a sua caminhada, de fazer aquilo que estava fazendo, o quanto que esse impacto ele vai estar afetando o seu humor, vai estar afetando a sua característica de ansiedade. Se isso passar a provocar um prejuízo nessa rotina, tá? Se isso passar a causar um sofrimento contínuo na vida da pessoa, sem sombra de dúvida é um indivíduo que tem que ir para um tratamento, tá? Esse tratamento ele pode ser exclusivamente voltado para a psicoterapia, em que ele vai rever algumas coisas, ele vai mudar as suas percepções, suas crenças, vai trabalhar elementos ligados a essa sua afetividade, ao fato que aconteceu. E alguns ainda, além da terapia, talvez necessitem de algum componente medicamentoso vindo da área psiquiátrica, tá? Como um antidepressivo, um ansiolítico e tal. Então vai depender muito da intensidade desse impacto que vai tirar o sujeito do eixo, né? O que a gente percebe? A grande maioria acaba tendo a necessidade de um tratamento, Ananda, tá? Porque a pressão social, e aqui eu acho que cabe uma definição muito interessante, não só a pressão social, eu acho que é a hipocrisia social, tá? Porque a gente tem que fazer uma avaliação. Ninguém merece ficar vendo a intimidade do outro por aí, concordo. E eu acho que as pessoas têm que ter um bom senso de tomar determinados cuidados para não se expor. Acaba se pagando um preço, perfeito. Porém, a sociedade acaba condenando o indivíduo a uma pena
por um crime que todos nós cometemos. O que a gente tem que pensar é o seguinte: quem aqui que não faz sexo? Quem aqui que não transa com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu esposo? Quem aqui não faz sexo oral? Quem aqui não vai para um motel? Então, assim... Não dá de ser hipócrita, né? Não, é muita hipocrisia da sociedade querer condenar homens e mulheres que têm uma vida sexual ativa, tá? Eu acho que você até pode criticar, digamos assim, a ingenuidade e a falta de capacidade até de se tocar que está cometendo um erro, tu até pode avaliar em cima disso, mas tu não pode crucificar um indivíduo por fazer uma coisa que todos nós fazemos. Sim. Porém, essa crucificação, ela existe, tá? Isso passa a ter um peso muito forte sobre os ombros de homens, mulheres, jovens e tal, que acabam passando por essa situação, né? E acaba tendo que ir para o tratamento. Sim. Até agora a gente lidou com situações que a gente imagina que a pessoa, ou ela mesma fez os vídeos e fotos, ou ela sabia que estava sendo filmada, fotografada. Mas eu acho que o impacto psicológico para alguém que tem uma imagem vazada, que não sabia que tinha sido feita, que foi filmado escondido, fotografado escondido, ainda pior, né? Porque, além de tudo, é a surpresa de saber que aquilo estava acontecendo. Aí assim, ó, a gente está falando de uma situação, tanto no primeiro momento quanto agora, mas principalmente agora nessa situação que tu está colocando, a gente está falando de crime. Sim. Tá? Então, isso tem que ser muito bem avaliado e também falando um pouco da questão da hipocrisia, existe uma condenação do tipo assim, e por que filmou? Por que fez isso? É do tipo, um crime compensando o outro. E não é bem assim. Eu acho que cada ser humano, cada indivíduo, ele tem uma liberdade e um livre-arbítrio para fazer o bem, aquilo que ele bem entende fazer, desde que ele não esteja provocando danos a ninguém e não esteja invadindo a vida de ninguém, tá? Ele vai lá e vai fazer. Agora, a partir do momento que alguém, de uma forma danosa e não saudável, resolve pegar uma imagem, uma foto e publicar isso com o intuito de levar prejuízo ao outro, então o que vai acontecer? Você vai ter aí o tal do impacto nesse eixo mais forte, porque você não esperava, você não foi ingênuo, você não foi negligente, alguém usou isso, tá? E além do impacto social coletivo, nós vamos estar falando do impacto legal. Porque o que acontece? Você acaba muitas vezes, inclusive, destruindo a vida profissional de uma pessoa, a vida financeira de uma pessoa, porque se você acaba com o profissional, você vai acabar com o financeiro, né? O elemento valorativo, então você tem perdas, danos materiais, morais, e faz com que esse impacto ele passe a ser muito maior e lesando a vida do indivíduo de uma forma absurda, muitas vezes. Mas então tá certo, acho que por hoje seria isso, a gente já deu de conversar um pouco mais sobre o assunto. Lembrando que nós já discutimos outros vários assuntos parecidos com esse, ou mais ou menos no mesmo eixo, no programa do Clécio, aqui na Nova Era TV, o programa Reforma Íntima. E quem tiver alguma sugestão pode estar nos encaminhando na fanpage do programa, que a gente pode estar trazendo outros dias, né, Clécio? Muito obrigada, então. Eu que agradeço. As pessoas juntas são a força que move o mundo. E essa vida em rede pede uma nova economia, mais sustentável, inteligente e rentável para todos. Somos uma instituição financeira cooperativa e mesmo tendo os produtos de um banco, para nós, os valores que importam não são apenas os financeiros. Se você também pensa assim, junte-se a nós, porque a vida é melhor quando é cooperativa. Sicredi, gente que coopera, cresce. O Energia tem tecnologia, ensino médio tem fundamental. O Energia tem pré-vestibular tem e projetos também. O Energia tem material próprio, tem terceirão e os melhores valores e professores. Há 18 anos o Energia é líder em aprovação, mas o que você não sabe é que esse padrão de qualidade começa no Fundamental. Do Fundamental ao pré-vestibular, matrículas abertas.
tratoria. Vem pra Camden agora, esse é o momento. Fala inglês, espanhol, conquiste o mundo. Quem vem pra Camden sempre fala Camden é escola. Camden minha escola é Camden. Camden é escola, falou Camden, falou tudo. Camden é inglês, espanhol e intercâmbio. Estudando na Camden, você fala com o mundo. Essa é a sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, um dos órgãos mais respeitados do planeta e que mede o desenvolvimento de países do mundo inteiro. Agora, a ONU avaliou os estados brasileiros e apontou Santa Catarina como um dos melhores estados do país para se viver e trabalhar. O estado que mais reduziu a pobreza, o que tem a menor mortalidade infantil, a maior longevidade e a maior taxa de alfabetização do país. Isso acontece porque somos o estado que mais cresce no Brasil, o que mais gera novos empregos e que está fazendo o maior investimento em obras de infraestrutura de sua história. Assim é Santa Catarina, um exemplo de desenvolvimento e qualidade de vida. Um estado onde o Brasil dá certo. Governo de Santa Catarina, cuidando das pessoas, cuidando do futuro. Dando continuidade ao nosso programa Mudando de Assunto, eu vim aqui no consultório da doutora Rúbia, que é dermatologista. Doutora Rúbia, muito obrigada por nos aceitar o nosso convite de vir dar uma explicação pra gente sobre os cuidados com a pele agora no inverno. Queria que tu começasse falando quais são os principais problemas que o pessoal vem aqui te procurando agora no inverno, no cuidar da pele, o ressecamento, ou, enfim, qual é o principal problema que tu vê? Bom dia, o prazer é meu de participar. O período do inverno é um período bastante delicado nos cuidados com a pele, principalmente na nossa região, que é uma região bastante fria e a pele se resseca muito nesse período. Além do clima, junta-se a isso o hábito do banho. Por ser uma região mais fria, o pessoal costuma tomar banho com água muito quente e um banho mais prolongado, o que agrava o ressecamento da pele. Então, nesse período, é extremamente importante reforçar a hidratação da pele diariamente, principalmente após o banho, mas em alguns casos mais importantes e especiais, até 2 vezes ao dia. E nós temos vários produtos e compostos que servem como hidratantes, como por exemplo a ureia, é um excelente hidratante para a pele, o lactato de amônia é outro produto que hidrata bastante a pele, manteiga de karité, óleos como óleo de amêndoa, óleo de semente de uva, são produtos que ajudam a hidratação, além de perfumar a pele e deixar ela com uma textura mais gostosa. Tem várias opções, então, para cada um conseguir ver em qual se adapta melhor, né? Tem várias opções, tanto produtos comerciais quanto produtos manipulados, que aí se torna mais específico para aquele tipo de pele. Que daí, então, seria interessante realmente estar procurando um dermatologista para especificar que tipo de produto seria. Isso é bem importante. Todo paciente deve ser avaliado e deve manter um acompanhamento dermatológico ao longo da vida para adequar os produtos ao seu tipo de pele. Tu comentou comigo também anteriormente que mesmo para quem tem pele oleosa é muito importante manter a hidratação, né? Muito importante. Existem inclusive, Ananda, hidratantes próprios para a pele mais oleosa, que são aqueles hidratantes que a gente chama matificantes. Então eles dão um toque mate à pele, tornam a pele um pouco mais opaca e reduz aquele brilho da oleosidade da pele. Então precisa sim hidratar, mas com produtos especiais, porque outros hidratantes poderiam deixar a pele ainda mais oleosa. Vai acabar piorando a situação. Vai piorar. Né? E como a gente também havia conversado, a importância do uso do protetor solar, né? Independente da estação que a gente tiver. Algo que também é muito importante e que é muito esquecido pelos pacientes. Quando tem sol, o paciente acaba lembrando, vou me proteger, quando vai à praia, vou usar o protetor solar. E durante o inverno esquece. Mas engana-se quem pensa que o sol do inverno não causa prejuízo. Ele causa também, ele causa fotoenvelhecimento, ele agride a pele e a torna mais suscetível ao surgimento de câncer de pele. Então o protetor solar ele deve ser usado diariamente durante todas as estações do ano. O que às vezes nós nos permitimos?
usar um fator um pouco menor no período do inverno, um fator 30 sempre, no mínimo um fator 30 no período do inverno, e as reaplicações, elas reduzem a frequência, porque como escurece mais cedo, a partir do momento que escureceu, a gente não precisa mais usar o protetor solar. Então você pode reaplicar menos vezes ao longo do dia, mas precisa ser utilizado e precisa ser reaplicado. Falando ainda do protetor solar, para quem trabalha dentro de casa, ou em um escritório fechado, que tem sempre iluminação ou está de frente para o computador, também é importante usar o protetor solar para se proteger desse tipo de iluminação? Também é importante, tanto pela iluminação, pela luz que ela causa fotoenvelhecimento e ela gera danos ao DNA da célula, então deixa a pele envelhecida mais rapidamente, só que a janela também não protege a radiação ultravioleta. Então tem que usar o protetor solar, inclusive porque a radiação que ultrapassa a janela, a radiação que passa pelo vidro, ela causa danos. Então às vezes aquelas mulheres, trabalham em casa, acham que não precisam do protetor, mas elas estendem roupa na rua, elas acordam de manhã e abrem toda a casa para ventilar e iluminar a casa, e esse sol está causando prejuízo na pele delas também. Então precisa aplicar, mesmo quem acredita que fique só num ambiente fechado que não se expõe ao sol. Certo. Outro problema que eu acho que é bem comum são os lábios ressecados, né? Começa a rachar e é um incômodo bem grande. O que tu dá de dica em relação a isso? Principalmente hidratantes labiais. Para as mulheres é um pouco mais fácil, porque muitos batons já vêm com hidratante labial. Então nós conseguimos associar a questão estética, o hábito do uso de batom, à hidratação da pele. Mas existem hidratantes labiais em formas de bastão e eles têm composições variadas, semelhantes até a composições de outros hidratantes, que devem ser usados e reaplicados várias vezes ao dia. Algumas formulações não deixam brilho no lábio, não mudam a tonalidade do lábio, então pode ser utilizado por homens e utilizado por mulheres. E seria interessante estar usando algum hidratante mais poderoso durante a noite para aproveitar que vai estar dormindo mesmo? Dependendo o caso, né? Alguns casos mais importantes de ressecamento mais extremo, a gente deve usar o hidratante labial, inclusive no período noturno. Existem outros casos que são aqueles casos mais leves, que reaplicando ao longo do dia, ou reaplicando um hidratante, digamos, mais comum, mais básico, ele dá conta de manter o lábio hidratado. Algo que também é sempre importante de frisar para os pacientes, que muitas dessas irritações são provocadas pelo hábito de morder o lábio, de retirar, às vezes, pequenas pele que pode se soltar, o paciente arranca, e isso acaba agravando um quadro que poderia ser leve e se torna grave pela manipulação. Sempre é bom reforçar isso nos pacientes. Outro produto que a gente vê que está sendo bem comentado, principalmente para combater o ressecamento, é a água termal. O que tu tem para falar para a gente em relação a esse produto? A água termal é um produto bastante interessante. Ela é uma água que é extraída de fontes especiais, então ela é enriquecida com alguns minerais próprios. E ela é um produto interessante no sentido de trazer frescor para o rosto, né? Não hidrata tanto quanto um hidratante, ela mais umedece, digamos assim, o seu rosto, mas ela traz uma sensação de frescor. Então, por exemplo, pós-procedimento é muito interessante, porque às vezes as mulheres e os homens fazem procedimentos como peelings, lasers, que deixam o rosto mais irritado no período pós-procedimento, natural do procedimento. A água termal traz frescor, traz alívio. Outros pacientes que sofrem de doenças específicas, como por exemplo a rosácea, que é uma doença que gera um vermelhão no rosto e uma sensação de calor bastante desagradável. Então ele traz essa sensação de frescor para a face. Trabalha principalmente nesse sentido. Então ele não substitui o hidratante? Não substitui, ele complementa a ação de um hidratante. O hidratante tem a sua importância e a água termal também, mas eles se complementam, um não substitui o outro. Tá certo, então acho que a princípio seria isso, a gente tirou as principais dúvidas. Queria então que tu deixasse o teu contato para quem tiver alguma dúvida ainda ou quisesse consultar contigo. Muito obrigada pelo convite, eu fico à disposição aqui na Clínica Lê Santé. O telefone é 3289-2500. Tá certo, então muito obrigada, doutora. Um abraço. Eu encerro o programa dessa semana por aqui. Não se esqueça que você também pode assistir ele pela internet, no site da Nova Era TV, no meu canal do YouTube e também pela minha página no Facebook. Até semana que vem.